6h41, de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E olha só, 2 unidades do pronto atendimento ao cidadão vão estar com atendimentos ampliados no dia de hoje para diversos serviços. Quem traz os detalhes sobre esse assunto é o repórter Danilo Alves, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Danilo, bom dia. Quais as unidades e quais esses serviços que vão ser oferecidos de forma diferenciada ao longo dessa sexta? Pois é, são 2 parques, como você falou. Um deles é o do Parque 10, que fica ali na Tancredo Neves, e o outro é o Parque Educandos, que fica na Lourenço Braga, ali próximo a Manaus Moderna. Muito bom dia, Adriane. Bom dia para todo mundo que assiste a gente do Mal Educado, né? Mas eu vou falar porque é uma oportunidade muito boa. Essas 2 unidades do PAC estão com esse serviço ampliado para várias emissões de documentos, o que é muito bom para a gente que perdeu ou que ainda não tirou, né? Esse atendimento vai das 8 da manhã até as 4 horas da tarde no dia de hoje. Então é bom você que está assistindo a gente logo correr. Olha só, serviços que estão sendo prestados nessas 2 unidades são para emissão de carteira de identidade, o RG no caso, CPF, também certidão de nascimento, tem um agendamento para emissão de carteira de trabalho e também seguro-desemprego. Se você for casado, no caso, se você também pode começar a ver os serviços ali de certidão de casamento e também outros documentos que são importantes, né, para o cidadão. Então todas essas situações aí serão realizadas nos postos que ficam dentro do PAC. Então a senha para você conseguir isso, apenas para o RG você precisa estar lá um pouquinho cedo, porque serão disponibilizadas apenas 300 senhas para o dia, mas para o restante dos serviços não tem nenhum tipo de senha, você pode chegar lá a hora que você quiser e o serviço vai ser realizado. Então é uma ótima oportunidade. Além disso, além de todos esses serviços legais de emissão de documentos, tem também uma ação social que é muito interessante, que é da Secretaria Executiva de Políticas das Mulheres, a CSE TM, no caso, Tema das Mulheres. Eles estão promovendo várias rodas de conversa, vários diálogos e principalmente oferecendo informações para as pessoas saberem o que é uma agressão, um abuso, qualquer tipo de violência contra a mulher, qualquer tipo de abuso mesmo que as pessoas, que os homens, que até mesmo outras mulheres fazem contra essas vítimas e que acabam sendo ali ou não tão reconhecidas, enfim. Tudo isso será abordado nas rodas de conversas relacionadas aí a esse tema, que serão oferecidas pela Secretaria, com também apoio de um centro de referência de direitos humanos. Então pronto, hoje é um dia muito bom para ficar informado e também aproveitar aí para resolver qualquer situação burocrática que você está passando, como emissão dos seus documentos. Então o atendimento eu reforço das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Você não pode perder. Adriane. E Danilo, não precisa de atendimento antes? Pode ir direto no PAC? De agendamento? Perdão. Direto no PAC. Você chega lá já, não precisa de nenhum tipo de documento para poder entrar lá. Apenas chegar a hora por ordem de chegada e você chega para poder ser atendido. A gente sabe que para a emissão de alguns documentos, por exemplo, de identidade, é preciso que você leve de casa alguns documentos. A gente tem aqui até a relação de que você precisa levar para solicitar o RG, tanto para a primeira ou para a segunda via, você precisa levar 3 fotos, 3x4, originais e cópias da certidão de nascimento e também comprovante de residência. Se for casado, é necessário apresentar a certidão de casamento e se quiser que o CPF conste no documento, você também precisa levar uma cópia e a original. Então, para poder fazer o serviço, é só chegar lá e é por ordem de chegada. E lógico, para você poder solicitar alguns documentos, você precisa saber a lista desses documentos e poder levar lá para poder dar tudo certo e você não dar viagem perdida. Adriane. Tá certo, Danilo. Muito obrigada pelas informações. Você de casa, só relembrando os PACs que vão ter esse atendimento diferenciado. São os PACs do Educandos e o do Parque 10. E se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira.
Polícia recaptura foragido do regime semiaberto do complexo penitenciário Anísio Jobim. O homem que fugiu durante o massacre do Compage no início do ano estava praticando assaltos na Zona Norte. Ele foi pego na comunidade Gustavo Nascimento. Detentos denunciam e a polícia encontra drogas, equipamentos eletrônicos e cordas em presídio de Quari. A unidade prisional deverá passar por revistas periódicas de surpresa. Moradores da Cachoeirinha sinalizam parada de ônibus para alertar sobre a insegurança do ponto. A medida foi tomada depois que assaltos se tornaram constantes no local. Mulher morre em acidente de trânsito no cruzamento das avenidas Pedro Teixeira e Dom Pedro. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Em extensa agenda na capital, o prefeito de São Paulo, João Dória, passa por sabatina de jornalistas da rede Calderaro de Comunicação. O presidenciável do PSDB defendeu o modelo econômico da Zona Franca, governo de centro, com crescimento econômico. João Dória também se reuniu com o governador Amazonino Mendes e empresários. E agora eu tenho informação de trânsito para você. Vamos até a página do Twitter do Manaus Trans, que informa de uma colisão que aconteceu entre um carro e moto com vítima lesionada na Avenida Camapuã, no sentido centro da cidade, próximo à plataforma Nossa Senhora de Fátima. Agentes de trânsito estão no local, o SAMU também, e o Manaus Trans pede que o condutor tenha atenção. Aí não precisa nem dizer que quem acabou levando a pior foi o motociclista, né, que está ali no chão, passando pelo atendimento do SAMU. Essa publicação foi feita há alguns minutos. Eu acredito que ele já tenha sido levado para o hospital mais próximo aí de onde aconteceu esse acidente. O problema é que quando há um acidente como esse, normalmente há uma dificuldade no trânsito que segue logo em seguida, né? E agora a gente vai ao vivo ao estúdio da FM O Dia conversar com a Nayandra Amorim, que está ao vivo por lá também. Olá, Nayandra, bom dia. Bom dia, Adriane, tudo bem? Tudo bem, estamos de carreira solo hoje, né? Estamos hoje, né? Estamos Poder sem os nossos feminino. meninos. Estamos sem os nossos meninos. O Cleiton Pascarelli hoje teve um probleminha de saúde, mas segunda-feira ele está de volta. O Wilson também, vamos dominar o mundo. Exatamente. Vamos, né? Vamos aproveitar que estamos nós duas, vamos arrebentar aqui. E vamos falar agora do Parlamento Municipal, que tem como maioria os homens. Só que tem um detalhe, assim, os meninos não vieram hoje porque eles estão com problema de saúde. Veio bem a calhar, né? Agora, por que eles não estão indo para a Câmara? Por que as sessões estão esvaziadas? Tem alguma justificativa? Olha, segundo aqui a coluna do Jornal A Crítica, Sim Não, Adriane, um dos motivos para essa ausência em massa dos nossos parlamentares é que muitos deles passaram a bater ponto há vários dias na sede do governo. Por quê? Tudo tem a ver com a nomeação de indicados aos cargos comissionados. Você acredita nisso? Inclusive, essa sessão plenária aqui na última quarta-feira do dia 8, de acordo com o vereador Roberto Sabino, disse que nunca viu a sessão tão vazia numa sessão plenária em plena quarta-feira. Estão faltando bastante os nossos vereadores, viu, Adriane? O que é uma pena, né? Porque eles já trabalham tão pouco. Se a gente for levar em consideração, um trabalhador comum trabalha em média 8 horas por dia, de segunda a sábado. Um vereador tem que estar dentro da sessão plenária de 9 a meio-dia, só segunda, terça e quarta. E ainda assim não vão? Exatamente. Eu passei essa semana lá na Câmara Municipal e, de fato, realmente percebi essa ausência aí de vereadores. Inclusive, eu ia atrás de alguns para conversar, para tentar aí encontrar para fazer matérias, inclusive. E estava difícil mesmo. Tinham poucos vereadores ali participando da sessão plenária. E lembrando que até o dia 1º de dezembro eles têm que apresentar propostas, né, para a lei orçamentária do município. Até o dia 1º de dezembro. Mas eles estão faltando, né? Como é que vão fazer isso? E daqui a pouquinho tem recesso, vai dar uma descansada no final do ano e já estão aproveitando para isso. Agora, um motivo que a coluna assim não aborda é o que preocupa ainda mais, né? Porque além deles receberem um salário de torno de R$15.000, cada um desses vereadores, e nós temos muitos vereadores, nós temos 41 vereadores. 41. Uhum. Além deles receberem um salário muito acima do padrão do trabalhador comum, faltarem as sessões, eles já estão indo tentar apadrinhar pessoas dentro do governo, usar o governo como cabide de emprego para favorecer as pessoas mais próximas a eles.
E é isso que a gente sempre discute aqui, inclusive na nossa interação. Essa questão da cabide de empregos, dos cargos comissionados, inclusive o governador do Amazonas tem feito aí várias críticas em relação às antigas gestões, porque ele tem percebido que há muitos cargos comissionados, que o Estado está inchado. Inclusive, ele pediu um levantamento dos secretários hoje que estão à frente das pastas, ele pediu um levantamento dos secretários sobre para dar aí uma justificativa, por que tantos cargos comissionados hoje nas pastas. E isso está hoje em dia diretamente relacionado às faltas dos vereadores na Câmara Municipal de Manaus. Só para a gente ter uma ideia, dos 41 vereadores, dos nossos 41 vereadores, na última sessão plenária, só havia 14, ou seja, funcionou com um quórum mínimo. Sabe? Olha a relação que tem, né? Essa questão aí dos cargos comissionados, da cabide de emprego, algo que tem sido alvo de bastante críticas em relação a essa atual gestão, e também por parte de todos nós, e está diretamente relacionado aí às faltas dos nossos parlamentares na Câmara Municipal. Agora, sabe por que eles faltam, Nayandra? Também. Por quê? Não tem punição. Se eu falto, eu tenho desconto no meu salário. A não ser que eu apresente um atestado médico, algo do tipo. Agora, um vereador, quando ele falta, tem uma relação lá de AJ, justificativa, e aí tem um A1, A2, A3. E sabe qual eles mais usam? Justificativa, motivo de força maior. E aí esse motivo não precisa explicar que motivo é esse. Então vai depender muito do entendimento deles, eles não vão ter esse desconto. Se declarar lá que teve um motivo de força maior, sabe lá Deus que motivo foi esse, não vai acontecer nada. Então, eles acabam fazendo isso com muita frequência. Claro que existem casos de pessoas que se afastam por atestado médico, que têm uma necessidade, que estão representando a Câmara em algum evento na capital ou fora dela. Então, essas pessoas realmente têm algum motivo para estar fora dali. Agora, pessoas que vão tentar resolver problemas pessoais dentro dos 3 dias e só das 3 horas que eles são obrigados a ficar lá, não dá, né? Agora, fica até a dica aqui, viu, Adriane? Se a gente for fazer esse levantamento, a gente ainda vai se surpreender muito. Quem são os vereadores que mais faltam, né? O que os nossos vereadores estão fazendo, quais são os projetos que eles estão apresentando. A gente ainda vai se surpreender muito. Vamos atrás disso. Vamos atrás, olha só. Obrigada, Nayandra, pela sua participação. Um ótimo dia para você e para todos os ouvintes da FM O Dia. Para você também, Adriane. Boa sexta-feira, bom trabalho. Bom fim de semana, até segunda. Bom fim de semana, até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Idosos e deficientes em situação de vulnerabilidade têm o direito de receber uma renda do INSS. Esse benefício já está disponível desde o ano passado, mas para isso a pessoa tem que provar que não tem condições de se manter e precisa fazer um cadastro junto ao governo federal. Até agora, apenas 10 mil pessoas atualizaram as informações no Cadastro Único, que permite o acesso ao benefício de prestação continuada. Em Manaus, existem mais de 37 mil inscritos no programa que precisam se regularizar até o fim do ano. O secretário de Assistência Social avisa que quem não fizer a atualização pode ter o benefício cancelado. Por enquanto, a data limite é o dia 31 de dezembro. A gente espera que o governo federal seja sensível a essa causa e possa fazer uma prorrogação. Mas a prorrogação está a critério do governo federal e não do governo municipal. O benefício de prestação continuada dá direito a um salário mínimo para idosos e deficientes que comprovem que não podem se manter ou não possam ser mantidos pelas famílias. Para fazer parte do BPC, é preciso estar inscrito no Cadastro Único e atualizar os dados regularmente. Para isso, é necessário levar os documentos básicos e o comprovante de renda de todos que moram na casa do idoso ou do deficiente. O responsável familiar deve ter mais de 16 anos. O idoso deve ter mais de 65 anos e os deficientes têm de passar por junta médica que comprove impedimento por longo prazo. Quem recebe o BPC é quem, ao longo da vida, não contribuiu regularmente para a Previdência Pública, mas está em condição de vulnerabilidade. Por isso que ele tem que estar inscrito no CAD Único. Na verdade, o que o governo federal quer fazer é passar um pente fino para descobrir se tem muita gente recebendo de maneira irregular esse benefício.
E para fazer o cadastro do benefício, os interessados devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo de sua casa, de segunda a sexta-feira, de 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Para atualizar a inscrição no CAD Único, deve procurar a sede da Secretaria de Assistência Municipal, que fica ali na Avenida Airão, com a Ferreira Pena, ou na Galeria dos Remédios, no centro da cidade. E amanhã, dia 11 de novembro, já entram em vigor as mudanças aprovadas pela reforma trabalhista, que modificará mais de 100 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Para tentar esclarecer alguns pontos e tirar dúvidas frequentes sobre esse tema, o Manhã no Ar continua a série de entrevistas que você vai acompanhar todas as sextas-feiras ao longo desse mês com o advogado especialista em direito do trabalho, processual do trabalho, previdenciário, civil e processual civil, Enilson Alcântara Barroso. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, mais uma vez, um ótimo dia. Obrigado, Adriane. Hoje a gente separou 2 assuntos para falar sobre a reforma trabalhista e já é amanhã, então as pessoas que achavam que era uma realidade distante, a partir de amanhã, tanto o funcionário quanto as empresas já precisam se adequar ou vai ter algum prazo de carência para entrar na lei? Esse prazo de carência já aconteceu. Teve uma vacatio legis de 120 dias para as pessoas discutirem, tentarem se adequar a essas novas regras. E sábado agora começa a valer, se até hoje não houver uma mudança legislativa, começa a valer sábado a vigência dessas novas regras. Hoje um dos pontos que a gente vai falar é o teletrabalho, home office. Vamos começar a explicar para as pessoas de casa o que significa na prática o teletrabalho. Vamos lá, o teletrabalho é aquela prestação de serviço que ela é realizada fora do estabelecimento da empresa, usando tecnologias de comunicação e informação que não caracterizam o trabalho externo. E aí é importante a gente diferenciar o que é esse trabalho externo e o que é o teletrabalho, né? O teletrabalho, aquela pessoa atua como se na empresa estivesse, mas não está. O home office é um grande exemplo disso. Os trabalhos desenvolvidos nos escritórios virtuais também é um exemplo de teletrabalho. Monitoramento de mídias, uma consultoria, algo que você não está no prédio físico, mas você está fazendo o serviço como se estivesse. Pode ser. Sendo caracterizados os elementos do artigo 3º da CLT, que caracteriza aquele prestador de serviço como empregado, e ele atua fora do estabelecimento da empresa, isso em comum acordo, existe um contrato que já estabelece esse tipo de trabalho. Ele atua como empregado fora do estabelecimento como se lá estivesse. É diferente do trabalho externo. Um motorista de uma empresa que precisa entregar os seus produtos para um cliente que espera a ordem patronal para sair e fazer essas entregas e volta depois para guardar novas ordens, isso já seria um trabalho externo. Agora, as pessoas que queiram entrar nesse estilo de trabalho, né, no teletrabalho, quais cuidados elas devem tomar? Olha, Adriane, primeiramente fazer um contrato formal, onde conste essas modalidades, ou seja, no contrato tem que estar escrito contrato de teletrabalho. Nesse contrato é necessário exaurir o máximo do rol de atividades que esse empregado vai desenvolver. Tem que constar, muito importante, de quem vai ser a responsabilidade com os custos de internet, com os custos de telefonia, energia, os insumos para desenvolver esse trabalho, material de expediente, que pode ser tanto do empregado como pode ser do empregador. Claro que se for do empregado, ele vai ter uma compensação remuneratória para isso acontecer. Esse contrato pode ser em carteira de trabalho? Tem que ser em carteira de trabalho. Não pode ser aquele contrato de pessoa física, de prestação de serviço avulsa, esse tipo de coisa? Não, aí é a grande diferença, né? O teletrabalho, ele é um contrato de trabalho expressamente, propriamente dito, onde se assina a carteira do trabalhador com aquela modalidade e com as regras específicas dessa modalidade. Quais as vantagens e desvantagens desse tipo? Temos, como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim, o teletrabalho também tem as suas vantagens e desvantagens. Uma das vantagens, isso vem de estudos dos Estados Unidos, da Suécia, que esse trabalhador ele é mais produtivo, ele consegue aumentar a produtividade. E aí a gente não pode duvidar também que esse teletrabalhador, ele está livre daquele estresse do trânsito, daquele rush do início e do fim dos expedientes. Ele está um pouquinho afastado daquele ambiente competitivo de trabalho que nem sempre é saudável, tanto para a empresa como para o próprio empregado. E
pouquinho aquelas intrigas interpessoais também, ele está um pouco... Preservado, né? Reduz um pouco a probabilidade disso acontecer. E existe uma tendência, pode vir a existir uma tendência de empregabilidade para os portadores de deficiência física, que muitas vezes não conseguem nem sair de casa para poder buscar um emprego. O teletrabalho é uma opção para eles. A desvantagem disso seria? A desvantagem, esse trabalhador, querendo ou não, ele fica um pouquinho segregado, né? Não está no ambiente de trabalho que é necessário estar, ele perde aquele calor humano, o contato do dia a dia. Então, para ele galgar uma ascendência profissional é mais difícil, ele não está envolvido diretamente com o chefe. Não é visto, não é lembrado. Exatamente, né? Ele acaba estando na linha de tiro de uma eventual demissão. O empregador, quando olhar uma pessoa que está ali do lado todo dia para ele e um que só é números, é visto como números, ele provavelmente vai ser um eleito nessa lista de prioridade de demissões. Além disso, o teletrabalhador, ele não recebe as horas extras, não tem direito adicional, não tem direito ao intervalo intrajornada, ao intervalo interjornada e o adicional noturno. Agora, quem trabalha nessa modalidade presencial pode mudar para o teletrabalho ou vice-versa? Pode haver essa alteração a partir de amanhã? Pode. As duas modalidades são possíveis. Tanto o empregado convencional, presencial, migrar para um contrato de teletrabalho, mas para isso é necessário mútuo consentimento, ou seja, tanto o empregador quanto o empregado precisam concordar com essa mudança, vão fazer um aditivo contratual para isso, como o inverso é possível também. Só que no inverso a regra já é diferente. Para sair de um teletrabalho para um trabalho presencial, basta a vontade do empregador. E ele precisa respeitar um período de transição, de adequação de 15 dias. Comunica o empregado que ele vai sair do teletrabalho para o presencial e ele precisa respeitar esses 15 dias para o empregado se organizar, se acostumar com o novo ritmo de trabalho. Agora vamos falar sobre o trabalho intermitente, começando explicando o que é isso. Vamos lá. O trabalho intermitente é uma inovação na nossa legislação trabalhista, dia 11, claro, já está passando por muito debate, muita polêmica, mas é a prestação, é a formalização de um contrato daquele trabalhador eventual, popularmente conhecido como bico, né? A CLT trouxe essa oportunidade de formalizar um contrato de trabalho em carteira, assinado, e funciona de uma forma bem peculiar, bem particular. O empregador necessitando desse serviço, ele convoca um empregado com 3 dias de antecedência e o empregado pode aceitar ou não esse chamado. Se ele aceitar esse chamado, ele trabalha e em seguida recebe a remuneração dele. Se ele não aceitar o trabalho, não tem nenhum problema. Ele simplesmente recusa e o empregador procura um outro empregado intermitente. Ele não vai ter problemas em recusar? Não vai ter problemas em recusar. É um direito dele poder recusar ou não, até porque a essência desse trabalho é possibilitar que ele atenda vários empregadores. Agora, quando ele confirma que vai e não aparece? Aí é um problema não só para ele, como para a própria empresa. Se houver essa confirmação do empregado de ir trabalhar e não comparecer na prestação de serviço, ele está sujeito a uma multa de 50% do valor que ele iria receber pelaquela prestação de serviço. E se chegar na empresa e o empregador não tiver serviço para ele, o empregador também está sujeito a essa multa de 50%. A lei dá um prazo de 30 dias tanto para pagar a multa ou para compensar essa falta. E quando esse trabalhador que não está trabalhando para essa empresa, como é que ele fica quando há alguma dificuldade nesse sentido? A lei chama isso de período é um período inativo. É um período em que o empregado não fica à disposição da empresa, não é caracterizado como à disposição da empresa, portanto, nesse período ele não recebe nada e ele pode prestar serviços para outros contratados, para outros contratantes. Ele não tem uma exclusividade? Não tem uma exclusividade, ou seja, esse empregado ele pode ter vários contratos intermitentes. E assim que ele for chamado, ele vai organizando a sua agenda para prestar o serviço. Um trabalhador normal, né, ele tem a sua remuneração geralmente fixa, porque ele vai estar todo dia no trabalho ali. O trabalhador intermitente, como que funciona a remuneração? Vai ser só por prestação de serviço? Ele só recebe se trabalhar? Se não trabalhar, não tem direito a nada? Perfeito. Essa é a lógica, essa é a natureza desse tipo de trabalho. Ele só vai receber a remuneração se ele prestar o serviço. Agora, essa prestação de serviço pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês.
Se ele for convocado para um dia, ele presta serviço, no final desse dia ele recebe a remuneração dele. Se for para uma semana de serviço, ele presta essa semana de serviço, no final da semana ele recebe e no módulo do mês. O importante é não passar do pagamento desse módulo de um mês, que aí já fere outros dispositivos tanto da Constituição Federal como da própria CLT. Agora, como ficam os direitos trabalhistas? Por exemplo, as férias, as contribuições, num mês em que ele não foi acionado pela empresa, ele não vai ter depósito de FGTS, nada desse sentido? Como que funciona essa questão de direito, uma vez que é um prestador de serviço avulso? Na verdade, ele tem aquela natureza de prestador de serviço avulso, mas é um seletista. E aí é importante nós evidenciarmos aqui, Adriane, que essa remuneração, quando ele termina o serviço, ela é composta do salário, respeitando o mínimo da hora do salário mínimo ou do piso da categoria, o 13º proporcional ele já recebe as férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, ele recebe o descanso semanal remunerado e possíveis adicionais. Se ele trabalhar em um lugar perigoso, recebe adicional de periculosidade. Insalubre, da mesma forma, adicional noturno também. E esse empregador, ele é obrigado também a fazer o recolhimento previdenciário, pela média, e assim como o recolhimento da FGTS pelo valor que ele está pagando. Tá certo. Na próxima sexta-feira, a gente vai falar de outros assuntos também relacionados à reforma trabalhista que passa a valer amanhã. Se você de casa tiver alguma dúvida, o Emerson vai responder aqui. É só você mandar um e-mail para a gente, manhanoar@acritica.com, ou pode entrar em contato também no nosso telefone 99225-8767 para tirar qualquer tipo de dúvida. Também pode enviar o e-mail para o Emerson, que ele vai trazer esses detalhes para a gente. Ao longo de toda sexta-feira são muitas mudanças, o e-mail dele está aparecendo aqui embaixo, são muitas mudanças, então a gente vai trazer o máximo de informação possível para que nós todos nos tornemos trabalhadores conscientes, empregadores conscientes também a partir dessa reforma. Muito obrigada pela sua visita. Por nada, Adriane, agradeço. E atenção você, estudante dos Centros Educacionais de Jovens e Adultos. Os locais de prova para o Exame Nacional para Certificação de Competências já estão disponíveis para consulta. As provas serão aplicadas no próximo dia 19, juntando os participantes dos ensinos fundamental e médio. Quem traz outros detalhes sobre esse assunto é a Thea Morel, com quem eu converso agora. Olá, Thea, onde o estudante pode consultar essa informação? Bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, Adriane, essa informação ela está disponível no site do Enseja, do Exame Nacional. É o enseja.inep.gov.br. Esse Exame Nacional ele é muito importante, Adriane, porque antigamente, principalmente os estudantes do ensino médio, eles poderiam obter a certificação do ensino médio, se eles fizessem o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas a partir do momento que o governo federal entendeu que o Enem era a porta de entrada para as universidades, o Enseja, que é esse outro exame, voltou a ser aplicado para aqueles alunos especificamente que precisam obter o certificado do ensino médio, mas que não conseguiram fazer aí a escola no tempo regulamentar. E aí ele serve tanto para quem não conseguiu fazer o ensino fundamental, como para quem não conseguiu cursar aí o ensino médio. Essa educação de jovens e adultos, ela é muito importante quando o aluno tem algum tipo de problema, tem algum tipo de descontinuidade na escola e ele precisa estudar dentro daquela modalidade de ensino que é quase assim um supletivo. Você pode fazer o ensino fundamental ou o ensino médio muito mais rapidamente, mas obtendo aí todo o conteúdo. É claro que isso acontece não de uma forma tão lenta, tão gradativa como a gente está acostumado no ensino regulamentar, mas isso possibilita que esses estudantes que tiveram problemas na juventude possam conseguir esses certificados. Para isso, o certificado ele é dado para aqueles alunos do ensino fundamental que têm mais de 15 anos ou do ensino médio que tem mais de 18 anos depois que eles fazem essa prova. Esse ano, como você mesmo disse, essa prova vai acontecer no dia 19 de novembro. É uma prova que acontece nos turnos da manhã e nos turnos da tarde. É como se fosse um grande concurso, mas é um concurso que dura o dia inteiro. E para o estudante obter essa certificação, ele precisa ter pelo menos metade, acertar pelo menos metade das questões de cada uma das provas, de cada um dos assuntos. No total, a prova tem aí 200 pontos e uma redação que vale 10, você precisa fazer 100 pontos e também a redação de 5 pontos. E depois que você passa por essa prova, é uma prova um pouco cansativa, a gente sabe, mas se você tiver ali alguma matéria em que você não conseguiu alcançar essa metade de questões, esse acerto,
na metade das questões, você pode pedir também uma revisão para o governo federal para obter esse certificado. Mas esse certificado ele é essencial principalmente para quem quiser comprovar que tem conhecimentos específicos do ensino médio ou do ensino fundamental. Ele vale realmente como diploma. Então, essa prova acontece no dia 19 de novembro. O cartão de confirmação já está disponível para todo mundo. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. E agora vamos com imagens ao vivo do nosso drone. Nós estamos sobrevoando nesse exato momento o bairro Parque 10. Esse aqui é o CSU, Centro Social Urbano. Bem diferente, né? Essa visão de cima dessa área que costuma ser bastante movimentada. Tem arraial por aí, tem o dia, ao longo do dia é um dia bastante movimentado com atividades físicas é um dos pontos bem característicos do bairro Parque 10, que hoje completa 79 anos. Um jovem senhor, 79 anos, de fundação do bairro Parque 10, que fica na zona centro-sul de Manaus, um bairro que fica praticamente no meio da cidade, né? E que tem uma área comercial, área de atividade física, área também de habitações, né? Área residencial, enfim. E agora a gente mostra que o trânsito na frente do CSU está fluindo com tranquilidade. Pelo menos nesse horário, ainda são 7 horas e 11 minutos, o trânsito flui com tranquilidade nesse trecho, né, que dá perimetral. Agora, ali na frente, a gente já vê uma retenção, acredito que pelo tempo semafórico, né, que acaba trazendo uma lentidão no trânsito, uma retenção lá na frente. Mas quem vai acessando a perimetral não enfrenta dificuldades, né, com exceção daquele ponto do semáforo lá em cima. Daqui a pouquinho a gente mostra o trânsito em outros lugares da cidade. O drone, que é operado pelo Alex Gomes, vai continuar passeando aqui por Manaus. E agora a gente vai para o intervalo comercial. Na volta tem mais informação do trânsito e a gente vai explicar também como você de casa pode ser o Papai Noel de uma criança nesse Natal. Eu volto já, não saia daí.